Graça e paz. Vocês se lembram que hoje nós demos uma passadinha aqui nesse texto de 1 Pedro 2, 24. Tiago, você coloca outra vez aí. Carregando quem? Ele mesmo. Carregando ele mesmo o quê? Carregando ele mesmo em seu corpo, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro o quê? Os nossos pecados. Com que finalidade? Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. E por suas chagas fostes sarados. Ele está usando aqui algumas palavras interessantes. Nós vimos que ele não enviou nenhum anjo para fazer esse trabalho. Esse trabalho era exclusivo dele. Ele não designou nenhuma das criaturas. É o próprio Senhor, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Interessante a palavra madeiro. Xulon é uma palavra mais pesada para os judeus do que stauros, que é cruz. O madeiro era onde os judeus tinham mais ojeriza e onde significava a maior degradação. E Pedro está usando esta palavra para chocar. Carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, no seu corpo. E a expressão final é para que, pelas suas chagas, ele muda de nós para vós. Pedro diz que ele carregou os nossos pecados para que vós, pelas suas chagas, fostes sarados. E nós estamos trabalhando aqui durante esse tempo a terapia de Deus, que é a cruz. É o local onde ele nos desconstrói. Porque nós somos uma raça soberba. Ensimesmada. A palavra ensimesmada, que é cheio de si mesmo. Nós não nos cabemos dentro de nós. Nós somos cheios de direitos, cheios de orgulho, cheios de vaidade. E o propósito de Deus é realmente nos desconstruir. É remover este obstáculo à felicidade. Porque eu não sou feliz, porque eu mesmo exijo demais dos outros e de mim. E eu preciso ser sarado, preciso ser curado. Nós falamos um pouco sobre os traumas e as doenças da alma hoje pela manhã. E vamos mexer um pouquinho sobre a questão do próprio corpo. O espírito abatido, ele acaba enfermando a alma que adoece o corpo. O espírito desconectado de Deus, separado de Deus, ele se torna um espírito frágil, abatido, sem perspectiva. O que ele vai fazer? Ele vai enfermar a alma. A alma vai ficar enfraquecida, enferma, e acaba adoecendo o corpo. Enfermidade e doença não são as mesmas coisas do ponto de vista bíblico. A enfermidade é psíquica, a doença é física.
mas uma está se alimentando da outra. Nós vivemos dias em que muitos cuidam excessivamente do corpo, mas ignoram a alma e o espírito. Vivemos numa época obcecada pela saúde física, onde dietas, exercícios, autocuidados recebem grande atenção, mas a alma e o espírito são frequentemente negligenciados. Cuida-se demais, não que não se deva cuidar, deve-se cuidar do nosso corpo. Nós devemos, eu faço ginástica 3 vezes por semana, ainda ando no condomínio. Eu estou com 80 anos, mas ainda estou me sentindo como Caleb, com 40. Ainda tenho força, ainda tenho energia. E isso, eu cuido do meu corpo, mas eu vejo a obcecação que se tem pela saúde física, com cuidados, com dietas, e o esquecimento da alma e do espírito. É difícil ver hoje alguém que vá para um musical que ajude a alma, porque a música de hoje é pagode, é música estridente, é música que desintegra a capacidade cerebral. É difícil ver ir para um recital de música clássica, por exemplo, porque isso é coisa do passado, é coisa antiquada. Mas essa música que nós ouvimos hoje, ela é fator de adoecimento e não de saúde. Além disso, o som estrepitoso, ele cria na sinapse nervosa uma total desordem, alucinando a mente. Nós vivemos realmente uma coisa de adoecimento psicológico e não de saúde, né? Muitos buscam o seu bem-estar exterior, enquanto carregam por dentro culpas não resolvidas, feridas emocionais e vazio espiritual. Eu tenho muita dificuldade para orar, porque minha mente é agitada, minha mente faz barulho. Eu, quando às vezes vou orar, eu tenho que levar um caderno para anotar as distrações da minha mente. Eu fiquei contente quando eu li que George Miller, aquele homem de Deus, que era um homem de oração, ele disse que ele levava 50 minutos espantando o colibri para ter 5 minutos de oração e comunhão com Deus. Agora, a expressão dele é maravilhosa. Ele não estava espantando o urubu, nem corvo. Ele estava espantando o colibri. Você sabe o que significa isto? Ele não estava tirando coisa suja da sua mente. Ele estava tirando coisas agradáveis, mas que tirava a nossa atenção do principal, que é o próprio Deus. Eu ficava enxotando. Eu às vezes tenho que anotar. Você tem que ir visitar uma pessoa doente, é uma obrigação minha. E aquela mente me distrai da comunhão com Deus. E é muito complicado essa vida de intimidade com Deus. Você aquietar-se para ter comunhão verdadeira com o Senhor. Esquecemos que o ser humano é um ser integral. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. O que é o verdadeiro equilíbrio e a saúde que só podem ser possíveis quando o homem interior é curado pela graça de Deus. Só quando vem de dentro para fora.
Santo Agostinho, ele dizia assim: criaste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Olha que frase. Esse homem era um verdadeiro monstro sexual. Ele dizia que não tinha saciabilidade com menos de 5 mulheres numa noite. Ele era um homem extremamente pervertido, extremamente perverso. Mas um dia, ele recebeu um livro, uma carta de Paulo aos Romanos, dado pelo bispo de Milão. E ele guardou a carta lá no seu aposento, porque ele era professor de retórica em latim, e ele ouviu umas crianças cantando perto da sua casa, Tollati et legere. Quando ele ouviu aquelas crianças dizendo, toma e lê, uma música de criança cantando na brincadeira, ele correu para o livro de Romanos, e ele abriu o livro, e o texto que ele leu, por favor, Romanos 13, e agora, Glênio, sua mente. Ai. Romanos 13. Vamos começar com o versículo 12, pode ser o 12. Vai alta a noite e vai chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, porque ele vivia em orgias, e bebedices, não em impudicícias, coisas nojentas e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne do tocante às suas concupiscências. Quando ele terminou de ler esse texto, ele estava rendido pelo Espírito Santo e ele foi salvo imediatamente. Ficou 3 dias sumido. A sua amante principal o procurou por todo canto em Milão e não o achava. Depois de 3 dias, ela acabou se encontrando com ele e ela disse: Agostinho, onde tu estás? E ele disse: Agostinho não está mais, ele morreu. Cristo é a sua vida. E este homem é um dos teólogos fundamentais para o meio protestante. Apesar dele ser católico, ele é fundamento, porque ele é chamado o doutor da graça, o homem que mais permitiu que a teologia paulina se difundisse com tanta clareza. E ele diz: criaste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O que eu preciso é encontrar o descanso na presença do meu Pai, do meu Deus. Psicossomatizações, ansiedades crônicas, dores inexplicáveis, frequentemente revelam algo tão mais profundo: um espírito abatido, que adoece a alma, que enfermiza a alma e adoece o corpo. Mas a palavra de Deus ensina que corpo, alma e espírito são dimensões interligadas da existência humana. O apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção nessa afirmação. O mesmo Deus da paz vos santifique. A palavra santo significa único, separado, único. Deus é santo porque Ele é único. Há uma unidade. O mesmo Deus da paz mantenha íntegro o espírito, a alma e o corpo, para que nós tenhamos a perfeita saúde emocional, relacional. Nós vamos tratar amanhã sobre a nossa cura das relações, dos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos muitas vezes são muito possessivos, dominantes, são muito sufocantes, e nós não conseguimos ter um relacionamento tranquilo uns com os outros. Então, quando o espírito se enfraquece, quando o espírito desconectado de Deus, o que acontece? Quando a esperança desaparece, a fé vacila e a comunhão com Deus se rompe, a alma adoece ou enfermiza e o corpo sofre as consequências. Eu estou olhando aqui para o lado esquerdo, olhando para a doutora Luziema, minha parenta querida, médica nessa cidade, e ela sabe muito bem que doença é consequência de uma alma em conflito. Você pode dar o remédio para melhorar o sintoma, mas se não tratar da pessoa. Eu gosto muito da homeopatia, apesar de muitos não gostarem dela, mas eu gosto da homeopatia, porque a homeopatia não trata do sintoma, da doença, mas do doente. Lá na minha casa, a minha esposa tinha um problema de inflamação de amígdalas, e ela fazia tratamento, fez tratamento com benzetacil, a torto e direito. E quando vinha a coisa era febre, febre, febre. Aí nos ensinaram um médico lá em Curitiba, que era um homeopata, nós íamos todo mês. E ela descobriu que o princípio ativo dela é a pulsatila, e o meu é o laquesis. Pulsatila é um princípio ativo de uma flor que só tem nos Alpes suíços, só pode ser colhida uma vez por ano, na lua cheia, com as mãos com luvas. Tão sensível que ela é. Essa é a personalidade da minha esposa, muito sensível. A minha é uma personalidade de laquesis, de cobra venenosa, de serpente. Eu sou rústico, eu sou duro, e isso trazia problemas. Olha, relacionamentos podem ser produzidos em doenças familiares, gerando problemas. E eu tinha que ser tratado com esse princípio ativo da urutu cruzeiro, que é a cobra produzida de laquesis. Mas eu fui tratado com outra cobra mais poderosa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem uma outra cura muito maior. E o espírito, ele é restaurado. Imagine uma árvore frondosa, em pleno verão, suas folhas verdes, seus frutos abundantes, sua aparência saudável, mas embaixo da superfície, suas raízes
Por alguma razão deixaram de chegar ao lençol profundo. Aos poucos, sem nutrição invisível, os galhos começam a secar, os frutos caem e antes do tempo e as folhas murcham. O problema não está no que se vê, mas no que não se vê, nas raízes escondidas na fonte. Assim é a vida quando ela se separa da conexão com Deus. Sem esperança, a fé e a comunhão com Deus se torna vazia, a alma desidrata, o corpo começa a se manifestar o colapso interno e adoece. As mágoas, as dores, os problemas. Dia 18 de junho, há uns 20 anos atrás, um pouco mais, eu fui convidado a ir ao Hospital do Câncer em Londrina para visitar uma médica que estava em estado terminal. O Flávio, o livro Do Tronco ao Trono está esgotado? Tem aí. Lá nesse livro eu conto a história dessa médica. E eu fui para fazer uma visita e orar com ela. Cheguei lá, encontrei a doutora, só um palitinho, estado terminal. E começamos a conversar ali e eu disse: doutora, a senhora pode dizer mais ou menos quando esse câncer começou? Ela disse: uns 3 anos e meio. Eu aí por perto desse fato, desse 3 anos e meio, aconteceu alguma coisa que lhe transtornou a sua psique? Ela disse: aconteceu. E eu disse: foi alguma coisa difícil? Foi a separação do meu marido. O senhor sabe quando se cola uma folha de papel sulfite branca numa outra vermelha, se cola, e depois você vai tentar separar, os pedaços da branca ficam grudados na vermelha e os pedaços da vermelha ficam grudados na branca? Eu digo: entendo. É isso que aconteceu. Os pedaços do meu marido estão grudados em mim. Eu disse: doutora, eu não sou médico, mas eu posso dizer com toda clareza a etiologia da sua doença. Amarguras profundas. A senhora está dominada por um ódio terrível. Ela disse: é verdade. Falando. Aí depois eu preguei para ela, preguei o Evangelho. O que Jesus Cristo veio fazer aqui na Terra? Ele veio fazer católicos, protestantes, evangélicos? Não, doutora. Jesus Cristo veio aqui para fazer filhos de Deus, desmanchar os filhos do diabo, porque todos nós nascemos por causa do pecado de Adão, nós nascemos filhos do inferno. Nós estamos separados de Deus. E aí Jesus veio para desmanchar esta obra na cruz. Ele, quando foi para a cruz, ele tinha como finalidade crucificar a nossa natureza adâmica, aquilo que a Bíblia chama de velho homem. E ela está prestando atenção muito bem. E ali na cruz, quando ele morreu, ele nos atraiu a si, para que a morte dele fosse a nossa morte. Era uma morte compartilhada. Não é uma morte solitária, é uma morte solidária. Ele morreu conosco, e aquela morte foi minha, foi da senhora, e fui pregando. E quando ele ressuscitou, ele veio viver em nós por meio do Espírito Santo. E isso muda a nossa mentalidade. A senhora entendeu? Entendi. A senhora crê nisso? Ela disse: está na Bíblia, eu creio. Tá bom, é assim que eu quero. E a senhora quer orar comigo? Quero. E nós fomos orar.
E eu disse, senhora, se a senhora achar que a minha oração coincide com o seu pensamento, a senhora ora comigo. Eu comecei orando e ela foi repetindo. Quando chegou nesse ponto, com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido, ela travou e disse, não consigo. Eu digo, não consigo o quê? Não consigo. Eu digo, doutora, a senhora não está entendendo. Imagina, naquele tempo, o Bill Gates era o homem mais rico do mundo. Imagina uma coisa aqui, doutora. Eu estou viajando muito pelo Brasil. E os aeroportos estão insuportáveis. Às vezes eu tenho que ficar um dia inteiro esperando uma conexão. Eu estou precisando comprar um avião. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu preciso comprar o avião para poder fazer aquilo que eu estou fazendo. Mas como é que eu vou fazer para comprar o avião? Eu não tenho dinheiro. Agora a senhora imagina aqui comigo. Eu estou na Quinta Avenida em Nova York. Estou andando na Quinta Avenida, quem vem de lá para cá? Bill Gates. E ele abre os braços e diz, Glênio, ô meu amigo. Eu disse, ô Bill, como é que você está? E eu começo a conversar com ele, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui dando uma passeada em Nova York e Bill, você sabe, eu estou querendo comprar um avião, mas o Learjet custa 15 milhões de dólares, eu não tenho nada. Ele disse, esse é o problema seu? Eu vou botar 30 milhões de dólares na sua conta. Você compra o avião e fica 15 para você voar e andar e fazer, pagar piloto, você vai. Aí eu virei para ela, e agora, como é que faz para eu comprar o avião? Ela, agora não tem mais problema. A senhora prestou atenção que eu disse, com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido? Eu não disse com o seu perdão, porque você não tem. O que você tem é mágoa. O que você tem é ódio. O que você tem é ressentimento. E às vezes com razão. Aí ela virou e disse, mas assim é muito fácil. Eu digo, opa! Você quer um cristianismo difícil? Para você se valorizar? Para dizer que foi você que conquistou? Minha doutora, o evangelho não é o que você faz, é o que Cristo fez. E a obra dele foi perfeita. E a senhora pode receber os benefícios dele. Eu saltei um pedaço aqui, porque quando ela disse que não conseguia, ela teve uma crise, que eu tive que sair do quarto, ficar meia hora lá fora, e depois entrar, porque ela teve uma sudorese, ela se debatia na cama, tiveram que trocar a camisola dela. Aí quando eu entrei para conversar mais, eu disse, agora, como é que vamos fazer? A senhora vai orar comigo ainda? Ela disse, vou. E eu comecei a orar, quando eu cheguei com o perdão de Jesus, eu perdoo meu marido, e já eu disse o nome dele. Quando eu disse o nome dele, ela pegou a oração sozinha e deu um palavrão. Eu te perdoo, seu filho. Eu vi um aleluia ao contrário. Primeira vez que eu vi um palavrão se representando numa liberação. E ela abriu o coração. Eu te perdoo por isso, eu te perdoo por isso, por perdão de Jesus, eu te perdoo por isso, eu te perdoo. Ela levou uns 15 minutos descrevendo todo aquele quadro. E de repente ela disse assim, meu Deus, saiu uma jamanta de cima de mim. E eu gosto de trocadilho. E disse, saiu uma jamanta de cima de uma jumenta. Aí ela disse, oh alívio, pastor. Eu disse, oh alívio, que graças a Deus, que alívio. Muito bem. Uma semana depois,
a senhora que me levou lá, dona Ziza, disse assim: pastor, a doutora Lúcia teve alta. Eu disse: foi morrer em casa? Disse: não. Ela saiu andando bem. O médico mandou para casa. E disse que ela está curada. Eu disse: como assim? Qual foi o médico que lhe disse isso? O doutor Luiz Vanderlei. Eu fui conversar com o doutor Luiz e disse: Luiz, o que aconteceu? Ele disse: pastor, quando ela liberou o perdão, as células defensoras, as serial killers que nós temos dentro do organismo, começou a fazer quimioterapia natural, matando as células cancerosas. Eu digo: uau! Você está dizendo uma besteira, Luiz. Você disse quando ela liberou perdão? Ela liberou perdão? Ela não tinha perdão. Quem liberou perdão foi Jesus. Ele que deu perdão para ela poder perdoar, porque ela não tinha perdão. O cristianismo não é o que eu faço, é o que ele fez em mim e através de mim. Até onde eu sei, a doutora Lúcia está viva e ativa lá em Maringá. Por quê? Porque quando o espírito está firme na doença, ele sustenta o cara. Saúde é produto de um Deus que cura. Vamos dar uma olhada em Provérbios capítulo 18, verso 14. Provérbios 18, 14. O espírito o quê? Firme. Sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? E o espírito abatido, ele é chato de conviver, porque ele é rabugento. Eu falei aqui, eu acho que eu falei aqui, não sei se eu falo em tanto lugar, mas uma avó chegou para mim e disse: pastor, os meus netos não gostam de ir lá em casa. Eu digo: pudera, quem é que quer ir na sua casa? Você é rabugenta demais, você é chata, você é crica, você só vive pegando no pé. Quem é que quer viver com você? Você vai descobrir por que muitas vezes as pessoas não querem andar com você. Porque você tem um espírito complexo e adoece a alma, e a alma não tem emoções saudáveis. E vai acontecer que o corpo vai sofrer com isso. Salomão reconhece que o espírito humano, fortalecido por Deus, é a base da sustentação na enfermidade física, ou na doença física, e na enfermidade da alma. Quando o interior está firme, o corpo suporta mais. João Calvino disse: o espírito animado pela esperança em Deus fortalece a carne fraca, mas quando essa luz interna se apaga, o homem se torna insuportavelmente frágil e insuportavelmente impossível de se conviver. Porque se torna uma pessoa ácida. Um dos pastores que trabalhava lá conosco, ele uma vez me disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele disse: Glênio, aquele homem foi batizado em caldo de limão. Era um membro da igreja que era azedo. Aquilo foi batizado em suco de limão. Porque ele espezinha tudo, ele é azedo, é insuportável. E o Evangelho trata disso, para que nós sejamos libertos. Deus dá força ao cansado e traz esperança àquele que não tem força nem vigor, e dá alegria, dá um gosto de se conviver.
Não é a ausência de doença que garante saúde plena, mas a presença de um espírito firme sustentado por Deus. Não é a ausência da doença, é a presença do espírito firme sustentado por Deus. Havia um velho marinheiro chamado Nod. Ele já estava antigo, velho, cansado, mas navegava mesmo assim com o seu corpo enfraquecido pela idade. Seus músculos já não tinham a mesma força que antes. Seus olhos estavam cansados e as dores no tempo marcavam seu caminhar. Mas quando o barco enfrentava as tempestades, ele permanecia sereno, acostumado com aquela vida de mar, bem firme no leme, enquanto os jovens fortes e saudáveis entravam em pânico e eles perguntaram ao velho Nod: o que acontece com você? Ele disse: meu corpo está fraco. Ele já não responde tanto, mas o meu coração está firme no Senhor e isso me sustenta. Está firme no Senhor. A verdadeira saúde não está na ausência da doença, mas na presença de um espírito firme, fortalecido pela fé, sustentado pela esperança de Deus. O Senhor me sustenta na tribulação. E isso se dá mesmo no meio das tempestades mais duras da vida. O espírito abatido, quem pode suportar? Mas o espírito firme, este é uma âncora que sustenta a pessoa diante das lutas dessa vida. O Dr. Mark Lloyd Jones, que era um médico e pastor, ele escreveu assim, um livro dele muito bom, que é sobre a vida espiritual profunda. Ele disse: o desânimo espiritual pode produzir sintomas físicos. O desânimo espiritual pode produzir sintomas físicos. Não somos apenas corpo, nem apenas alma. A tristeza espiritual, quando não tratada à luz da cruz, adoece a totalidade do ser. Às vezes é um pecado oculto que não foi tratado à luz da revelação de Deus. A clínica Mayo, lá nos Estados Unidos, ela tem um tratamento de logoterapia. E o médico, ele conta uma história, Carl Menninger, a história de uma moça que ela foi noiva com 18 anos, namorada com 18 anos de um rapaz, e a mãe não gostava dele e desmanchou o namoro. Depois, com 20 e tantos anos, ela arranjou um outro namorado e a mãe desmanchou o namoro. Aos 40 anos, ela achou um outro namorado e a mãe não gostava dele e não conseguiu casar. Aos 65 anos, a mãe morreu e ela ficou paralítica. Ela foi para a cadeira de rodas e foi parar na clínica Mayo. E lá eles começaram a sondar o que fez com que aquela mulher entrasse naquela paralisia. E descobriram que era a mágoa da mãe. Ela tinha ódio da mãe, mas nunca demonstrou. Porque a mãe, por 3 vezes, acabou a possibilidade de ela ter um companheiro. E agora, com 65 anos, ela não tinha possibilidade de ter mais um companheiro. E o que ela se fez? Ela se puniu. O seu espírito desconectado de Deus adoeceu a sua alma, e a sua alma
imobilizou o seu corpo. Ela paralisa. Ela deixa a pessoa inabilitada. Vou contar mais uma outra história que aconteceu com o pastor Abuchaim lá em Brasília. Ele pregou num local e um pastor estava ouvindo, e depois daquela pregação ele disse: o senhor poderia visitar minha esposa, que ela está paralítica? E ele foi, chegou lá, ele começou a conversar com ela e ela disse: pastor, eu cometi um pecado que não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. E a partir desse pecado, ela dizia que o pecado era cabeludo, que deve ter pecado careca, né? E ela dizia que aquele pecado não tinha perdão. E a partir daquilo ela ficou sem poder andar por mais de 2 anos. E o pastor Abuchaim foi e disse para ela assim, pediu uma tábua para colocar na cadeira de rodas, pediu uma folha de papel sulfite, pediu uma caneta, botou a caneta em cima e disse assim: agora você vai escrever aqui em cima o que você escuta, essa voz que diz para você. E ela botou: esse pecado não tem mais perdão. Ponha aspas, pôs aspas. Escreva embaixo: Satanás, porque Satanás é o acusador, Satanás. Agora procura o Salmo 103, versículo 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem perdoa todas. Você diz aqui em cima uma voz que diz: é Ele, não, esse pecado não tem mais perdão. Essa voz, você já identificou, é de Satanás. Agora Deus está dizendo que é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, e a outra versão diz todos os teus pecados, e quem sara todas as suas enfermidades. Ponha aspas e escreva Deus. São duas coisas que estão se contradizendo. Uma diz que esse pecado não tem perdão. E a outra diz que é Ele que perdoa a todos. Qual das duas você está crendo? Ela disse: eu estou crendo na de cima. Pois é, se a doença é incredulidade na palavra de Deus, você está crendo na mentira do diabo. É isso que lhe fez doente. É isso que lhe fez paralítica. Agora, em qual delas você quer crer? Ela disse: eu quero crer na de baixo. Então risque a de cima, passa um risco. Ela riscou e ficou parada ali um tempo e disse assim: eu estou curada. Ele disse: amém, estou curada, estou curada, estou curada, estou curada, estou curada. E ficou em pé. E o pastor Abuchaim, que não tomava café, tomou café, porque ela disse: eu vou preparar um café para o senhor. Ele disse: eu nunca mais tinha tomado café, por mais de 20 anos, eu naquele dia tive que tomar o café. Porque enviou-lhes a sua palavra e os curou e livrou de tudo quanto lhes era mortal. Esse é o Deus que sara. Esse é o Deus que sara. E sara de dentro para fora. E sara no nosso psiquismo. O que acontece conosco é que nós vamos carregando uma bagagem enorme de problemas. Eu ouvi contar a história de um homem que ele começou a guardar os problemas e decepções da vida dele com pedrinhas. Toda vez que ele tinha um problema, ele fez uma espécie de embornal ou um negócio de couro. E toda vez que começava que tinha um problema em casa, ele botava uma pedrinha naquele saco. E ele carregava aquilo. E ele andava. E os problemas na vida, quantos são? Quantos problemas você tem por dia? Eu tenho um montão.
Se eu tiver toda decepção, todo problema, eu vou botar uma pedrinha, eu não sei para onde eu vou. E ele foi carregando aquilo e foi andando com aquele negócio até que ele já não estava podendo andar. E ele recusava ajuda. Isso é meu karma. Isso é para eu aguentar. Deus dá um karma para cada um. Então, essa figura é uma figura espírita. É uma figura que vem dos monges dos Tibete. E eu tenho que carregar esse peso. E ele estava curvado. E ele andava dias e dias caminhando com aquele saco cheio de pedra. Um dia ele encontrou um amigo e disse assim: rapaz, você precisa lançar isso nas mãos de alguém. Isso está lhe matando. E aí pregou o evangelho para ele e disse: olha, presta atenção nesse salmo, Salmo 55, 22. Esse diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Outra versão diz assim: lança os teus cuidados ou os teus fardos ao Senhor. Interessante. Lança, confia ou entrega os teus cuidados, as tuas preocupações ao Senhor, e Ele não vai ficar com os cuidados, não, Ele vai te sustentar. Eu lanço o meu fardo sobre o Senhor e Ele não vai pegar meu fardo, Ele vai me pegar. Ele vai me sustentar. Não é o fardo. Ele não quer nada com o meu fardo. Ele quer comigo. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Ele vai sustentar a mim, para eu não pegar de novo. Para eu confiar nele, para eu depender dele. Quando aquele amigo contou para ele que Jesus Cristo não veio aqui para carregar fardo, mas para carregar ele, para tirar dele o peso, para ele poder confiar, para ele poder descansar, ele jogou fora aquela carga que ele andava com ela. Deus nos chama a lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lança. Hoje nós estamos falando que esse lançar não é uma coisa do passado, é lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Agostinho diz: a alma que repousa em Deus, ela se enche de luz, e aquela que se afasta de Deus se consome dentro de si mesmo. Ela vai ficar sempre agoniada. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, dizia Davi quando ele rasga o peito no Salmo 32. Hoje nós falamos dos 7 salmos que ele escreveu, chamados Salmos Penitenciais. Mas aqui nesse ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Eu ficava só gemendo, reclamando, murmurando. Quando nós somos libertos, nós temos um outro cântico, é o cântico do louvor e da gratidão. Muitas enfermidades nascem do peso não confessado, do perdão não recebido e da esperança esquecida. Eu tenho certeza de que Deus não contabiliza mais os meus pecados porque eles foram confessados. Uma ocasião eu cometi um pecado cabeludo como daquela mulher e eu entrei em pânico. E eu saí lá para a nossa chácara da igreja, um lugar muito bonito, e tem uma ribanceira muito grande. Alguns irmãos aqui já estiveram lá
no acampamento, e eu disse aquilo gritando, chorando. E lá eu me debrucei na beira do rio, confessando, até que o Senhor me trouxe alívio à minha alma. Eu subi, voltei, e uns dias depois eu cometo o mesmo pecado. E eu volto de novo lá chorando, gritando. E eu disse, para mim não tem jeito, Senhor. O Senhor viu que há tantos dias atrás eu vim aqui, confessei, e agora volta a mesma coisa. Eu não ouvi fisicamente, mas eu ouvi espiritualmente. O que foi que você confessou? Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais do pecado confessado. Não é que eu perdi a memória, é que eu não levo em conta. Ele está debaixo do sangue do meu filho. Isso traz um alívio e traz uma coisa muito preciosa. Eu não tenho pecados mais a confessar. Eles foram tratados na cruz em Cristo Jesus, levando Ele os meus pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas nós fomos sarados. Jesus veio para curar os quebrantados de coração, não apenas para libertar da culpa, mas para restaurar o ser no interior. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu estou terminando agora de fazer um curso que vai ser dado na internet sobre a cura, baseada no capítulo 53 de Isaías. São 12 aulas que eu aprendi com Larry Crabb, com Franz Schaeffer, com uma turma de Deus que tem por aí, que está mostrando que isto é real, e eu tenho experimentado isso na minha vida. Por isso, a cruz é a resposta de Deus à miséria total do homem, não só moral, espiritual, mas existencial e emocional. Ela cura as nossas emoções, ela tira o peso. Vinde a mim quem? Todos os que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, a minha cruz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E quando o espírito é curado, a alma revive e o corpo encontra alívio. As dores, o reumatismo, as dores que são frutos de mente que está desagregada, a pessoa começa a levantar, a ribar, né? Não desprezem os sinais do espírito abatido. Corra para o lugar certo. Deus vê a sua dor interior. Ele não oferece apenas analgésico emocional.